Fala galera, beleza? Ó, vamos falar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma rodada extremamente cheia, com muito jogo, então não vamos nem perder muito tempo, porque tem muita coisa pra falar. Antes, rapidinho, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito aí o projeto, tá bom? Vamos começar falando sobre New Orleans e Brooklyn Nets, né? Tinha uma expectativa muito grande em cima desse jogo, muito por conta do retorno do Zion e também do retorno do Ben Simmons, e quem acabou levando a melhor foi o Zion, né? O Pelicans venceu por 130-108 em um jogo onde o Zion, juntamente do Brandon Ingram, dominaram o garrafão da equipe do Brooklyn Nets, cara. Foram 62 pontos convertidos no garrafão de Brooklyn. Simplesmente um domínio absurdo da equipe do Pelicans no garrafão. O Brooklyn contou somente com o Kevin Durant, né? O Durant teve um ótimo jogo, foram 32 pontos, 4 bloqueios, defendendo bem. Só que não foi o suficiente, só o Durant atacou, o Curry teve um jogo ruim, Ben Simmons foi muito mal. Em contrapartida, o Pelicans, além de dominar o garrafão, com o Zion Williamson jogando o fino do fino, foram 25 pontos, 9 rebotes, 4 roubos de bola. Tendo o Brandon Ingram jogando demais, com 28 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, o Pelicans também defendeu demais. O Herb Jones teve um jogo defensivo incrível, ele terminou com plus-minus de mais 34. E CJ McCollum também foi muito consistente, né? Principalmente no terceiro período, o McCollum foi importantíssimo, terminou o jogo com 21 pontos e 6 assistências. Grande vitória do Pelicans por 130-108, deixa uma impressão muito boa, e confirma aquilo que eu já pensava, né? Que o Pelicans pode ser a grande sensação dessa temporada, e esse jogo comprovou isso. Já o Brooklyn jogou mal, ataque pouco criativo, e novamente o Steve Nash mostrando por que ele é um dos treinadores mais questionados de toda a NBA. Se você quiser conferir uma análise mais aprofundada desse jogo, tem um vídeo aqui no canal analisando por completo essa partida. Vale a pena acompanhar. Vamos agora falar sobre Detroit Pistons e Orlando Magic, né? O Pistons venceu por 113-109, né? O Detroit vencendo de virada, porque o Magic, em um momento no jogo, cara, o Magic conseguiu abrir 15 pontos de vantagem. Só que aí, né, no segundo quarto, na reta final do segundo quarto, Jaden Ivey e Bogdanovic aceleraram o jogo, conseguiram botar o Pistons na frente, e no segundo tempo Detroit conseguiu cortar os seus erros no ataque, né? Basicamente não cometeram turnover e garantiram aí uma grande vitória na estreia, tá? Cabe destacar a estreia de Paulo Banchero, né? O Banchero jogou demais, estreou muito bem pelo Orlando. Foram 27 pontos, 9 rebotes, 5 assistências. Cara, jogou demais o Paulo Banchero. Pelo lado do Detroit, né, Bogdanovic jogou muita bola, 22 pontos, 6 de 10 para 3. Jaden Ivey teve um ótimo segundo quarto e um bom terceiro período. Foram 19 pontos, 4 assistências e 3 roubos de bola. Cade Cunningham cortando seus turnovers, meu amigo, meteu 18 pontos e 10 assistências. E cabe destacar também o Jalen Duren, né, o novato do Pistons. Teve 14 pontos, 11 rebotes e 3 bloqueios. Grande vitória do Pistons e ótima estreia do Paulo Banchero pelo Magic, tá? Washington Wizards venceu o Indiana Pacers por 114-107, né? O Pacers que perdeu o Miles Turner ainda no aquecimento, e aí, cara, sem ter o seu principal pivô, a equipe do Pacers sofreu demais, porque o Wizards, com Porzingis e Kyle Kuzma, castigaram demais o garrafão da equipe do Pacers. O Bradley Beal também foi muito bem, terminou com 23 pontos e 6 assistências. Pelo lado do Pacers, o Haliburton e o Mathurin até fizeram um bom jogo, até tentaram botar o Pacers de volta na partida, mas foi em vão. Indiana não teve força e o Wizards acabou vencendo 114-107, tá? Atlanta Hawks e Houston Rockets fizeram um ótimo jogo, tá? O Hawks venceu por 117-107, só que, velho, o Houston fez jogo duro, tá? Fez jogo duro. O Hawks chegou a abrir 14 pontos de vantagem, só que no último quarto o Rockets conseguiu cortar essa diferença para apenas 3 pontos, cara. Realmente o Rockets assustou a equipe do Hawks, só que no fim, nos últimos minutos, o DeAndre Hunter
embalou no jogo, meteu 9 pontos nos últimos 5 minutos e garantiu a vitória para Atlanta, mas foi mais difícil do que era esperado, hein? Rockets mostrou que tem um time que pode acabar surpreendendo alguns candidatos a playoff, hein? Olho no Rockets. Não para brigar por alguma coisa, mas por ser um time divertido de se assistir. Atlanta, alguns destaques do Hawks, tá? Trae Young, 23 pontos, 3 assistências, só que 1 de 9 para 3 pontos, hein? Trae Young chutou mal. Dejounte Murray teve um jogo muito sólido, 20 pontos, 11 assistências e 5 roubos de bola. Foi muito importante no último período, inclusive, Dejounte Murray para dar uma segurada na animação do Rockets. E o DeAndre Hunter, que foi o grande nome, né, no final da partida, terminou com 22 pontos. Contratinho novo, tá fazendo bem pro DeAndre Hunter, hein? Jogou muita bola. Vamos falar sobre um dos grandes jogos da rodada de ontem. Chicago Bulls e Miami Heat fizeram um jogo muito bom, onde os visitantes levaram a melhor, cara. Chicago venceu por 116-108 em um jogo onde Chicago não teve o Zach LaVine, né? O Zach LaVine não jogou, ele deve estrear só no final de semana. E quem teve que assumir a bronca foi o DeMar DeRozan. Mas assim como ele fez durante uma boa parte da temporada passada, ele conseguiu segurar a bronca muito bem, cara. DeRozan jogou demais. Só que não foi fácil. O Miami conseguiu abrir 9 pontos de vantagem durante vários momentos no primeiro tempo. Só que nos minutos finais, a equipe de Chicago conseguiu levar, né, o jogo empatado, né, no intervalo. E no terceiro período, DeMar DeRozan simplesmente destruiu a defesa do Miami Heat. Ele meteu 19 pontos, conseguiu botar o Bulls na frente e ainda meteu uma vantagem de 81-68 no último período, cara. O DeRozan simplesmente acabou com o jogo no terceiro quarto. O Heat até conseguiu cortar a diferença para apenas 4 pontos, né, nos últimos minutos, só que o Chicago Bulls aguentou muito bem a pressão, inclusive cabe destacar a defesa de Chicago, né, conseguiu forçar 19 turnovers e foi muito sólida nos minutos finais e garantiu aí uma ótima vitória até surpreendente do Chicago Bulls, tá? Destaques do jogo: DeMar DeRozan, 37 pontos, 9 assistências e 6 rebotes. Como joga o DeRozan, hein? Brincadeira que esse cara joga. Impressionante. O Vucevic, olha o Vucevic. O Vucevic jogou bem ontem, hein? Jogou bem ontem o Vucevic. Não vou criticar ele nesse vídeo. Ontem ele jogou bem. 15 pontos, 17 rebotes e 3 bloqueios. Posso até dizer que o Vucevic dominou o Bam Adebayo ontem, hein? Adebayo jogou mal ontem. O Vucevic teve uma parcela de culpa nisso. Pelo lado do Heat, cara, Jimmy Butler teve um bom jogo, 24 pontos, 8 rebotes. Tyler Hero jogou bem, 23 pontos pra ele. E o Max Strus veio bem também, cara, 22 pontos, 5 de 7 para 3. Miami até que mostrou um ataque um pouquinho mais inventivo, só que não teve como segurar o DeRozan, que, velho, como joga o DeRozan, brincadeira, tá? Toronto Raptors e Cleveland fizeram um ótimo jogo também. Toronto venceu por 108-105, né? A defesa do Toronto foi muito bem e o ataque foi muito consistente. Tanto é que todos do time titular do Raptors tiveram mais de 15 pontos. Tiveram 15 pontos ou mais. Consistência absurda. O Cleveland sofreu muito com a saída do Darius Garland no primeiro tempo. Ele sofreu uma lesão no olho e não voltou mais. Aí o Donovan Mitchell, né, teve que comandar. Conseguiu jogar bem, só que só ele, né, não foi o suficiente. O Toronto liderou o jogo durante uma boa parte, né? Durante uma boa parte do jogo, o Raptors liderou o jogo inteiro. Na volta do intervalo, as duas equipes se alternaram um pouco ali na liderança. Faltando 5 minutos, o Donovan Mitchell deu uma acelerada no jogo e conseguiu botar o Cleveland 5 pontos na frente. Só que com 8 pontos seguidos do Toronto e uma defesa muito, muito sufocante nos últimos minutos, o Raptors conseguiu sair com a vitória 108-105, tá? Cabe destacar Pascal Siakam pelo lado do Toronto, cara, 23 pontos, 11 rebotes e 3 roubos de bola. Pelo lado do Cleveland, grande jogador foi o Donovan Mitchell, né, sem dúvida nenhuma, tá? Vamos falar sobre um jogo muito bom, né, tivemos um overtime na rodada de ontem entre Memphis Grizzlies e New York Knicks, né? O Memphis levou a melhor, 115-112.
Só que foi mais difícil do que precisava, né? Vamos falar a verdade? O Memphis se complicou num jogo em que não precisava, jogando em casa, time melhor. Cara, obviamente que tem muito mérito do Knicks, só que o Grizzlies também deu uma bela de uma vacilada. Mas vamos lá. O Ja Morant acabou comandando todas as ações ofensivas do Memphis, até porque o Desmond Bane, que era para ser, né, o seu braço direito, não teve um jogo muito bom nos arremessos, né? 6 de 22 pro Desmond Bane. E do outro lado, o Knicks teve uma atuação muito boa do Julius Randle, mas também duas atuações surpreendentes, tá? De Isaiah Hartenstein, contratação dessa temporada, e do Cameron Reddish, que foi um cara que o Thibodeau não queria no time, só que ontem jogou demais, jogou demais. RJ Barrett foi muito mal, tá? 3 de 18 no field goal, cara. RJ Barrett foi mal, hein? Foi mal. Ó, o primeiro tempo foi um domínio muito grande do Memphis, né? O Ja Morant dando show, fazendo o que o Ja Morant faz, né? Que é gerar entretenimento, jogando demais, jogadas muito explosivas. O Knicks pouco produziu no primeiro tempo, só que no segundo o Knicks foi muito bem, cara. O Knicks foi muito bem no segundo tempo, foi mais produtivo, né? O Julius Randle começou a pontuar, Jalen Brunson pontuando bem. O Grizzlies caiu um pouquinho de rendimento no terceiro período, por exemplo. Só que, faltando 7 minutos para o fim, o Ja Morant deu uma aquecida no jogo, meteu 9 pontos de vantagem para o Grizzlies, faltando 7 minutos. Só que Hartenstein e Cameron Reddish entraram em ação e comandaram a ótima reação, né, do New York Knicks. Ja Morant, novamente, assumindo o protagonismo do jogo, meteu 3 pontos de vantagem, né, pro Memphis, faltando 8 segundos. Só que numa jogada muito bem desenhada, inclusive, por Tom Thibodeau, Cameron Reddish matou de 3 e forçou o jogo a ir para um overtime. Cabe destacar que no último lance da partida, o Ja Morant conseguiu uma infiltração e conseguiu a cesta. Só que o Jalen Brunson foi muito do safado, muito do safadinho, e conseguiu cavar uma falta ofensiva. E foi uma jogada defensiva muito importante e muito boa do Jalen Brunson. Não posso passar batido nessa jogada, tá? No overtime, o Grizzlies começou um pouquinho lento, o Knicks começou bem, só que nos últimos 5 minutos, cara, o Knicks errou todos os arremessos de longa distância que tentou, conseguiu pontuar no contra-ataque, mas num volume bem baixo, enquanto o Memphis teve ali Santi Aldama, Ja Morant, conseguindo pontuar bem. Memphis saiu com a vitória 115-112, tá? Destaque do jogo, Ja Morant, 34 pontos e 9 assistências, belíssimo jogo do Ja Morant. Cabe destacar também o Santi Aldama, 18 pontos e 11 rebotes, estreia dele como titular no Memphis, então começando muito bem. Pelo lado do Knicks, cara, temos ótimos destaques, ó, Julius Randle, 24 pontos, 11 rebotes, 6 assistências, Cameron Reddish, 22 pontos, Hartenstein, 16 pontos e 8 rebotes, e o Jalen Brunson não foi um espetáculo, mas jogou bem, 15 pontos, 9 assistências e 6 rebotes. Só um adendo sobre o Memphis, tá? Sentindo muito a falta do Jaren Jackson, hein? Ontem o Memphis cedeu 68 pontos no garrafão, cara. É muita coisa, hein? É muita coisa. O Memphis se complicou. Por isso que eu falo, me preocupa esses primeiros meses de temporada do Grizzlies sem o Jaren Jackson, hein? Me preocupa. Ontem poderia muito bem ter perdido em casa pro Knicks, o que seria uma grande surpresa. Olho no Memphis, tá? Olho no Memphis. E o Knicks mostrou coisa boa, tá? O Knicks mostrou coisa boa. Obviamente que eu ainda não acho que é um time para disputar alguma coisa na temporada, mas é um time que não deve ser saco de pancada de forma alguma. É um time que pode competir com algumas equipes. Minnesota venceu o Oklahoma City Thunder por 115-108, né? Não vou mentir, eu acreditei que o Thunder poderia vencer. Até porque o Towns e o Anthony Edwards jogaram muito mal. Só que aí o karma vem, né? Sempre que você critica muito um jogador, ele vai jogar demais contra o seu time. E ontem aconteceu comigo. O Rudy Gobert simplesmente destruiu o Oklahoma. O cara meteu 23 pontos, 16 rebotes e 7 assistências. Ele virou o Nikola Jokic e destruiu o meu time, cara. É brincadeira. É brincadeira. Minnesota foi pro intervalo vencendo por 16 pontos. Só que no terceiro período foi onde eu me iludi, né? Porque o Shai Gilgeous-Alexander e o Pokusevski conseguiram ter um ótimo aproveitamento na bola de 3 e viraram o jogo, cara. O Thunder conseguiu virar o jogo. O Thunder chegou a abrir
5 pontos de vantagem no final do terceiro período. Só que no último quarto, Minnesota dominou completamente, o Thunder não fez nada e o Wolves acabou saindo com a vitória e o Thunder novamente me iludiu. Pra mim, o Thunder chegou no último período e lembrou, caramba, tem um Wembanyama, né? A gente tem que perder o jogo. Aí o Thunder resolveu perder, porque, cara, foi uma queda muito grande de rendimento. Destaque do jogo, além do Rudy Gobert com 23 pontos, 16 rebotes e 7 assistências, o DeAndre Russell jogou bem também, cara. Foram 20 pontos pra ele. O Towns foi mal no jogo, 12 pontos, 2 de 10 no field goal. E o Anthony Edwards foi muito mal também, 11 pontos, 4 de 7 no field goal. Pelo lado do Thunder, cabe destacar o Shai Gilgeous-Alexander, 32 pontos pra ele, tá? O Charlotte, mesmo sem o LaMelo Ball, conseguiu vencer o San Antonio Spurs por 129-102. Destaques do Hornets, cara, Terry Rozier com 24 pontos e Gordon Hayward com 20. Pelo lado do Spurs, o Keldon Johnson teve um bom jogo, 20 pontos, 11 rebotes pra ele, tá? Tivemos uma zebraça ontem, o Utah Jazz passou o carro no Denver Nuggets, essa é a grande verdade. O Jazz venceu por 123-102 e, vamos falar a verdade, o Utah foi superior o jogo inteiro. O Utah conseguiu abrir 24 pontos no jogo. Cara, o Denver foi horrível, horrível. E o Utah contou com Colin Sexton e Lauri Markkanen fazendo um jogo muito sólido. O Sexton terminou com 20 pontos e o Markkanen com 17. Pelo lado do Denver, cabe destacar o Jokic, que teve um jogo bom de 27 pontos, 6 assistências e 4 rebotes. Só que o Jamal Murray foi muito mal, apenas 12 pontos para ele, cara. Zebraça e uma derrota, cara, preocupante aí da equipe do Denver, hein, cara. Perder assim pro Jazz é duro. Ó, tivemos um jogo muito bom entre Portland Trail Blazers e Sacramento Kings também, né? O Blazers venceu por 115-108 num jogo que foi decidido no último período, tá? Foi decidido no último período. Kings lideravam por 5 pontos, faltando 5 minutos. Só que aí o Blazers conseguiu encaixar uma run de 16-4 na reta final e garantiu uma excelente vitória para o Portland, que teve o retorno de Damian Lillard. Não foi muito bem o Lillard, né? Ele teve 20 pontos? Teve. Só que 5 de 18 no field goal, cara. Foi mal o Damian Lillard ontem. Sorte dele que o Jeremy Grant jogou bem com 23 pontos e o Anthony Simons teve um jogo bom com 22. Pelo lado do Kings, tá? De'Aaron Fox, 33 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Perdão. E cabe falar também que o Keegan Murray não jogou porque ele entrou nos protocolos de saúde da NBA. Fez falta o Keegan Murray ontem, mas o King jogou bem. Foi uma derrota, mas o King jogou bem. Né? Não dá pra esculachar Sacramento, não. Vamos falar aqui agora, para encerrar, de Dallas Mavericks e Phoenix Suns, hein? O Phoenix conseguiu vencer por 107-105 num jogo que teve um herói improvável, né? Um jogo com Luka Doncic, com Devin Booker, com Chris Paul. Você pensa que um desses caras vai decidir o jogo no final, mas não. Quem decidiu foi Damian Lee, cara, o cunhadão. Conseguiu um game winner fantástico e deu a vitória para o Phoenix Suns num jogo onde o Dallas foi muito bem no primeiro tempo, né? O Luka conseguindo jogar demais, a equipe do Dallas com volume ofensivo muito grande, Christian Wood jogando bem, o perímetro do Dallas funcionando, foram 8 pontos, foram 8 bolas de 3, na verdade, no primeiro tempo, enquanto o Phoenix, cara, muito perdido, né? O Devin Booker não tão bem assim no primeiro tempo, um Chris Paul sumido, um Ayton meio sumido, dava a entender que o Dallas venceria o jogo até com uma certa facilidade, porque foi pro intervalo vencendo por 62-45. Só que aí, meu amigo, o segundo tempo foi um domínio incrível da equipe do Suns. Não jogou bonito, mas foi eficiente o Phoenix no segundo tempo, né? Terceiro período, o Phoenix diminuiu totalmente o espaço do Doncic, limitou muitos movimentos do esloveno, conseguiu vencer por 31-19 e no último período, mesmo tomando um baita susto, porque o Christian Wood meteu 17 pontos seguidos, o Phoenix segurou a onda, encaixou na defesa, teve um Devin Booker pontuando em momentos importantes e no final, Damian Lee cometeu o crime, meteu um game winner simplesmente fantástico e surpreendente e deu a vitória para a equipe do Phoenix, tá? Lembrando, se quiser uma análise mais detalhada desse jogo,
tem um vídeo também analisando esse jogo por completo, vale a pena olhar. Destaques individuais, tá? Devin Booker, 28 pontos, 9 assistências, muito bem no segundo tempo. DeAndre Ayton, muito acionado no terceiro período, terminou com 18 pontos e 10 rebotes. Damian Lee, protagonista do jogo, 11 pontos. Chris Paul jogou mal, tá? Foram 6 pontos, 9 assistências e ficou de fora do jogo no último período por opção do Monty Williams, tá? Não foi por lesão, foi por opção. Pelo lado do Dallas, cabe destacar Luka Doncic, jogou demais, 35 pontos, 9 rebotes, 6 assistências. Vacilou no último período? Vacilou, né? Ele teve ali uma falta técnica boba por bobagem de novo, novamente, ele perdeu a cabeça, deu um ponto de graça pro Phoenix e no final ele também forçou alguns arremessos que não precisava. Doncic jogou bem, só que finalizou o jogo mal, né? 35 pontos para ele. Christian Wood jogou bem, 25 pontos, 8 rebotes. Vindo bem do banco, hein? Não gosto dele vindo do banco. Gostaria de ver ele como titular, mas funcionou ontem. Vamos ver como é que vai ser o decorrer da temporada do Christian Wood. Ontem foi bem animador. Galera, caramba, muito jogo ontem, cara. Mas, pô, é bom quando tem muito jogo, vamos falar a verdade? É bom demais rodada cheia. O que você achou dos jogos de ontem? Comenta aqui a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha o conteúdo com seus amigos. E lembrando, cara, se você quiser assistir todos os jogos dessa temporada, recomendo o NBA League Pass, tá? E se você quiser testar por 7 dias grátis, antes de assinar o plano mensal ou anual, tem um link no primeiro comentário fixado que vai te oferecer isso, cara. Se cadastrando por meio desse link, você consegue 7 dias gratuitos para testar e desconto no plano mensal e anual. Então fica aí a dica, tá? Galera, hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair, tem muito conteúdo, tem notícia, tem análise, então fica ligado no canal pra não perder nada. E é isso, né? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.